língua hebraica vai nos ajudar. Porque, observe bem, o assunto aqui é casa de Deus. Jesus disse, lá em Mateus capítulo 16, eu edificarei minha igreja. Você se lembra a pergunta que ele fez? Que diz os homens que eu sou. O que Pedro respondeu? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Perceberam que Cristo falou que ele vai edificar a sua igreja? Não existe denominação religiosa. Isso é religião. Não existe denominação de igreja. Isso é coisa do homem para enganar o homem. Isso é coisa do inimigo que nos confunde. Falamos, vamos à igreja, é ir a um local. Ninguém vai a um local chamado Igreja de Cristo, pois a Igreja de Cristo é a morada dele aqui. A Igreja de Cristo, ela é orgânica, ela é real, ela é a vida espiritual naqueles que tiveram a vivificação do Espírito. Aqueles que reconhecem que tinham o Espírito mortificado, como diz a palavra, e que naquela cruz, morre ou começa a morrer para as coisas do mundo e nasce em Cristo, nasce espiritualmente. E nascer em Cristo representa o nascer de Cristo em nós. Então, quando eu falo Espírito Santo, quando eu falo Cristo, quando eu falo Deus que habita em nós, é porque é a Trindade. A Trindade são os três em um e é espiritual. Cristo falou que vai edificar a sua igreja. Ele está edificando na minha pessoa e em qualquer um que nasceu de novo, ele está construindo a igreja através do Espírito Santo, através de Deus, através dele próprio, através da Trindade, onde então aquele novo nascido começa a escutar a intuição de Deus, aquele novo nascido começa a ter o discernimento que só o Espírito Santo pode dar a nós. Só assim que eu tenho comunhão com Cristo, para poder toda hora imaginar, conhecer a vida dele através da palavra viva e focar toda a palavra, desde a primeira letra, a última letra, dizer que tudo é Cristo. Tudo é Cristo. Ser cristão é ter um pequeno Cristo que se desenvolve, que cresce em mim. Em mim, em qualquer um que nasceu de novo. A igreja é orgânica, é espiritual, não é uma edificação, não tem uma localização. Eventualmente, os habitados por Deus se reúnem em uma assembleia, mas a assembleia são essas pessoas e não o local onde elas estão. Aí Jesus vira para Pedro e diz, tu és Petros, torrão, é isso que está no grego. Mas sobre esta pedra, ele falava dele mesmo, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Outra coisa importante, quando ele constrói espiritualmente, e começa com Pedro dizendo que ele, Jesus Cristo, é a pedra, ele é a fundação, ele é o apoio, espiritualmente falando, naquele que nasceu de novo. Ele nos protege do inimigo. Está escrito aí, minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra ela é a igreja, ou seja, contra mim. À medida que eu nasço de novo, à medida que você nasce de novo, e você que é nascido de novo, nós temos a proteção de Deus, a proteção de Jesus Cristo. 24 horas. Cabe a gente ouvir o Espírito, porque o inimigo, ele vai falar na nossa mente como falou na mente de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo
começou a fazer seu ministério e foi lá para o Jordão para ser batizado. Logo depois ele foi levado pelo Espírito Santo do Pai para o deserto, 40 dias, sem água, sem comida, para ser afrontado pelo inimigo. Mas ele estava protegido, mesmo morrendo de fome, de sede, ele estava protegido. E assim, eu, você e qualquer um que nasceu de novo tem a mesma proteção. É a mesma proteção. A pessoa que crê nisso, ela para tudo. E nós estamos aqui na academia para treinar, falar disso. Tanto eu, como qualquer um que me ouve, pode estar treinando a vida espiritual nessa crença. Porque o mundo nos atrai para outras coisas. Ele nos atrai para o inferno. Só que tem cara de coisa boa. Porque o inimigo é sutil, ele é mentiroso. Ele leva a gente a ter alegrias sem menor conteúdo espiritual, alegrias efêmeras, alegrias sem sentido. A verdadeira alegria é a habitação do Espírito Santo, de Deus. Então, senhores, vamos compartilhar isso, vamos pregar a vida de Deus, a vida de Cristo melhor, porque é assim que Ele quer que denominamos. Vamos pregar esse relacionamento com o Espírito Santo, nos enchendo do Espírito. E se eu pudesse, eu passaria 24 horas fazendo live na minha vida. Vamos lá. Preste bastante atenção. Porque tudo isso está aqui nesse contexto, irmão. Tudo isso aqui envolve que o Senhor está falando por meio desse escritor. Opa, deu problema na internet. Aí agora, preste bastante atenção. O Senhor diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Agora, por favor, vamos pular para o versículo 11. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Cuidai, irmãos, essa palavra é muito importante, porque aqui entra a tônica da exortação. Cuidai. Cuidai é cuidado. Cuidai, que não haja, porventura, em algum de vós um coração ou um perverso coração de incredulidade, que nos leve a apostatar do Deus vivo. Eu estou lendo na versão brasileira. Como já disse, essa é uma versão que eu aprecio muito, porque dentre os seus revisores, Rui Barbosa foi um dos que fez a revisão dessa versão. Eu aprecio muito essa versão. Olha o que diz: um perverso coração de incredulidade em apostatar do Deus vivo. Mas exortai-vos uns aos outros. Todos... Apostatai de Deus vivo. Então, vida espiritual é com Deus vivo. Deus não é algo que abstrato. Não, é real. Você não toca, mas é real. Você não vê com os seus olhos humanos, nem ouve com os seus ouvidos humanos, mas você tem a revelação que ele é real. A revelação é muito mais forte do que o ver e ouvir. Porque o ver humano e o ouvir humano é insignificante à voz de Deus. A revelação, o Espírito Santo pode nos trazer, mas para isso nós temos que ter ele habitando no nosso coração. E aí ele usa uma palavra: exortai-vos uns aos outros. Você vê isso em algum lugar? Exortai-vos significa advertir. É isso que nós fazemos aqui na academia. Eu
ouço a advertência do Espírito Santo. Eu ouço a advertência que vem da palavra de Deus. E eu transmito nas minhas redes sociais, Academia Dynamis, que exorta, que adverte para a vida espiritual. E a consequência? Qual a motivação da gente ter uma vida espiritual? A advertência é que se eu não tiver uma vida espiritual, eu vou ter uma vida carnal, eu vou ter uma vida natural, eu vou ter meus amores naturais, do cônjuge, dos filhos, dos negócios, carro, coisas do mundo. Mas eu não vou ter o melhor amor. O melhor amor é o de Cristo. Então, a advertência é essa. Vamos ter uma vida espiritual? Caso contrário, nós vamos ter uma vida natural. Nós não vamos entender que o melhor amor não é pelo cônjuge, não é pelos filhos, não é pelos negócios. O melhor amor é por Cristo. Aí, com o amor de Cristo, eu posso amar o cônjuge, eu posso amar os filhos, eu posso amar os sócios, parceiros, amigos, vizinhos, enfim, todos. O amor de Cristo. Por amar Cristo. É o melhor amor. Então está aí a nossa exortação. É uma advertência, uma motivação para a vida eterna, para a vida em Cristo, que começa aqui agora, que pese ser uma passagem de sacrifício, uma passagem para carregar a cruz junto com Cristo.